Olá pessoal, me chamo Robson, estou aqui com vocês a convite dos professores do IF para trabalharmos em conjunto, né, esse projeto tão bacana que é o ProEnem. Hoje nós vamos trabalhar história, pensando algumas revoluções que são muito importantes para a história, como as revoluções inglesa, como a Revolução Puritana e também a Revolução Gloriosa e, em consequência dessas revoluções, temos a famigerada e conhecida Revolução Industrial, que certamente é um conteúdo extremamente importante para quem vai fazer o Enem. Primeiro eu vou me apresentar, sou formado em História pela Universidade do Estado e também sou mestre em Ciências Sociais e Humanas, também pela UERN. Tem sido um prazer imenso fazer essas discussões com os meus alunos, com os colegas, e certamente será muito proveitoso para mim estar aqui com vocês fazendo essa mesma discussão sobre esses assuntos que são extremamente importantes para se pensar a história, tá? Então, diante disso, vamos iniciar pensando, primeiramente, as revoluções inglesas. Lembrando que a história é um processo. A Revolução Industrial ela veio acontecer justamente porque, antes da sua ocorrência, alguns eventos ocorreram principalmente no parlamento inglês, que concede força a esse parlamento, que concede alicerce a esse parlamento para aplicar leis que, mais à frente, viriam a possibilitar a Revolução Industrial. Então a gente está pensando processos, e a história é isso. A história trabalha com processos que nem sempre são fáceis, mas que na verdade geram, né, com o passar do tempo, manifestações claras, que estes eventos são importantes de serem entendidos e discutidos. Por consequência, então, iniciaremos pensando a Revolução Inglesa, ou revoluções no plural. Antes de entrarmos dentro dessa revolução em específico, eu gostaria apenas de comentar o que seria uma revolução. Revolução, pessoal, nada mais é do que um evento, um movimento em que há uma mudança drástica, uma mudança radical naquela sociedade, naquele momento em que essa revolução está acontecendo. Então, quando eu falo que houve revoluções inglesas, ou um processo revolucionário na Inglaterra, que a gente chama de revoluções inglesas, eu estou dizendo que eventos aconteceram na Inglaterra e que modificaram de forma muito contundente aquela sociedade, tá bom? Então, esse é o princípio principal ao qual nós nos ligamos para pensar esse processo revolucionário. Então, olhando para os antecedentes desse processo revolucionário ao qual estamos aqui debatendo, temos que pensar como é que isso vai se formando, porque não é do acaso. Eventos vão estar acontecendo para mais à frente a revolução poder ser desencadeada. E aí os antecedentes que a gente nomeia aqui, né, que vocês podem visualizar, é primeiro pensar as dinastias que estavam no poder. Vamos lembrar que a Inglaterra ela estava abaixo de uma monarquia, um rei que detinha força, porém era uma força também mediada com um parlamento, né? Então era um reinado, claro, com um sentido absoluto, mas um reinado que está em ampla e em processo de negociação com o parlamento. É diferente a monarquia inglesa da monarquia francesa. Na França, nós temos monarcas, inclusive conhecidos na história, como é o caso do Luís XIV, conhecido como o Rei Sol, né, aquele que tem aquela famosa frase, o Estado sou eu. Ou o próprio Luís XVI, que vai ser, mais à frente nós vamos estudar, não hoje, a Revolução Francesa, né, o monarca que vai sofrer com o processo revolucionário, inclusive vai ser morto, né, na guilhotina pelo processo revolucionário. Esses reis, eles são conhecidos justamente porque tinham um papel muito mais forte e rígido naquelas sociedades, diferente dos ingleses, que por causa do parlamento, você tem um parlamento que é gerido, né, constituído, melhor dizendo, pela burguesia inglesa, tinha, de certa maneira, que saber dialogar. Então, o rei tem que saber dialogar com esse parlamento que tem um controle comercial, né? E por isso que o rei inglês, nessas dinastias que iremos aqui ver, tinha que saber dialogar. Então, ele não conseguiria, tá, enfim, fazer com que a sua nação
crescesse, porque precisa dos burgueses, a economia gira em torno deles, e precisa saber dialogar, porque se ele não sabe, acaba gerando descontentamento entre esses burgueses, e isso gera consequências nefastas para o governo desse monarca. Então, nós começamos pensando a dinastia aqui dos Tudor, né, que vai ser governada pelo Henrique VII, pelo Henrique VIII e pela Rainha Elizabeth. É muito interessante pensarmos essas figuras, porque eles tiveram, durante o período em que governavam, uma relação muito próxima, como está dito aí, inclusive, e estreita com a alta burguesia. Isso quer dizer o quê? Havia relações amigáveis entre alta burguesia, nobres e a própria monarquia. Havia um enlace, uma relação política entre esses sujeitos que fazia com que essas classes mantivessem um contato amistoso e um controle, por consequência, daquela sociedade. Então, o que é que nós temos durante a dinastia Tudor? Nós temos um controle do parlamento, né? Ou melhor, nós temos uma relação, melhor dizendo, do próprio monarca ou dos monarcas com o parlamento. E isso possibilitava esse contato ou essa possibilidade de controle, né, e contenção da Inglaterra. Então era muito, para a monarquia, benéfico essa relação. Naquele período, nós temos o nascimento de uma nova burguesia, uma burguesia que está vindo e começando a ser cada vez mais, lembrando que a própria Inglaterra vai estar em crescimento. É um período em que a Inglaterra, há pouco tempo, tinha, né, encontrado um novo mundo, que vai ser as 13 colônias. E é justamente isso que possibilitava a Inglaterra ser uma nação extremamente conhecida e ser, inclusive, dita à época como rainha dos mares. Então é um período em que há um crescimento da economia local e esse crescimento está nas mãos da burguesia. E, claro, por consequência, existem eventos acontecendo, como, por exemplo, a política dos cercamentos, que vão dar maior poder ainda para essa burguesia. Tá? E o que seria essa política dos cercamentos? É um processo de parcelamento das terras na Inglaterra. Como assim? Bom, as terras pertenciam aos camponeses. Porém, os burgueses, em contato com o parlamento, se criam leis que essas terras que antes pertenciam aos camponeses, agora vão fazer parte e vão pertencer à burguesia, aos nobres e à monarquia. Por que os camponeses perdem essa terra? A justificativa é simples. Precisamos delas para a produção. E é nesse momento que as terras deixam de estar nas mãos dos camponeses, terras que tinham uma função agrícola de produção alimentícia, para agora, nesse momento, através da burguesia, nobres e também da monarquia, essas terras agora vão fazer parte de uma lógica comercial de produção, que é a criação do carneiro para a produção de, futuramente, né, nesse processo, tecido, que vai ser para a Inglaterra o principal foco econômico durante, principalmente, a Revolução Industrial. Enfim, então, o que nós estamos vendo são antecedentes que vão começando a mostrar as caras das classes sociais antes da própria Revolução. Então a gente falou da monarquia com contato com o próprio parlamento, contato amistoso, uma nova classe burguesa que está surgindo e que está começando a crescer cada vez mais, principalmente a partir dessa política de cercamentos. Diante disso, nós temos uma sociedade também que é extremamente dividida aí no sentido religioso, ou seja, a própria Inglaterra, ela possuía religiões que são religiões antagônicas em alguns casos, ou seja, conflitantes. Primeiro, nós temos o anglicanismo, que era a religião oficial, né? Vamos retornando um pouquinho, historicamente falando, houve uma cisão da Inglaterra com a própria Igreja Católica, em que o rei Henrique ele acabou transformando o catolicismo inglês em uma nova religião, muito por causa de um divórcio que ele queria e que não foi cedido pela igreja. Então, ele faz essa reforma na Igreja Católica e se torna o monarca da igreja. Esse processo ficou chamado de anglicanismo, a formação de uma nova igreja, tendo como figura principal o monarca, o rei. E os católicos não deixaram de existir, tá? Como vocês podem ver, os católicos também existiam, e estes, na Inglaterra, eram em grande parte, vinham, né, provenientes
da grande nobreza feudal, ou seja, esses tinham uma relação mais com o seu passado, aqueles que faziam parte de uma nobreza feudal que ainda tinham sua devoção e adoração ao catolicismo. E, no caso, outros grupos, estes são os protestantes, que vão surgir com muita intensidade e força aqui. Nesse período, nós vamos ter o nascimento dos presbiterianos e também dos puritanos. Só que aqui há uma divergência entre estes sujeitos. Vejam comigo. Os presbiterianos, eles eram liderados pela alta burguesia, tá? Também faziam oposição, uma oposição moderada ao próprio rei, né, à monarquia, e defendiam uma monarquia parlamentar. O que é isso? Eles defendiam que deve sim existir um rei, mas é um rei que deve governar parlamento, um parlamento que tenha voz e também possa ter participação. Já os puritanos tinham um pensamento diferente. Eu acho que não é uma diferença pouca, mas sim uma diferença bem interessante. Primeiro, eles pertenciam a essa nova burguesia que eu citei há pouco tempo com vocês, que está surgindo com força e também, claro, com um poder aquisitivo bastante considerável. Estes também eram muito mais radicais na sua forma de se expressar e pensar. A partida não defendiam monarquia constitucional. Pelo contrário, eles defendiam uma república. Então, assim, são divergências que devem ser levadas em consideração. Só que são religiões que estão disputando. São formas de se expressar, de entender a própria relação com o sagrado, que estão aí buscando, cada um, da sua maneira, ser a mais forte, ser a mais hegemônica. Isso acontece dentro do processo histórico, inclusive da própria humanidade, onde religiões querem se estabelecer como sendo aquelas que podem dizer que foram enviadas por Deus e, por consequência, são as que devem ser respeitadas. Enfim, então não é diferente. No caso inglês, essas religiões também estavam se degladiando, estavam disputando entre si. E isso é muito importante, né, visualizarmos, termos esse cuidado aí para começarmos a, de fato, compreender que essa revolução é uma revolução que esses grupos que falamos no primeiro slide estão aí, de fato, começando a se movimentar, e também esses grupos religiosos, esses pensamentos religiosos, que faz parte daquele grupo social, dos grupos sociais anteriormente citados, estão aí também rondando e tentando ser representados. Porém, a rainha Elizabeth veio a falecer. Quando a rainha Elizabeth faleceu, a dinastia Tudor acabou. E aí surge uma nova dinastia. Vamos relembrar um pouco. A dinastia Tudor era uma dinastia anglicana que tinha uma boa relação com o parlamento. Agora veio uma nova dinastia, que vai ser a dinastia dos Stuart. Essa dinastia vai ser inicialmente governada pelo rei Jaime I. E ele propôs uma união entre Inglaterra, Escócia e Irlanda, formando, por consequência, o Reino Unido, como conhecemos, inclusive hoje, da Grã-Bretanha. Tá? Esse reino, formado por variados grupos, vai ser governado agora com um autoritarismo, se a gente pode citar esse termo, né, muito mais avolumado. Primeiro, esse governo ele vai implementar uma perseguição violenta aos católicos e aos calvinistas. Por que isso aconteceu, Robson? Talvez seja, né, a pergunta de vocês. Simples, gente. Eles são anglicanos, tá? Eles são anglicanos e esse anglicanismo, ou seja, a sua religião, estava imperando para eles um desejo de perseguir as demais para que ela pudesse se estabelecer. Então, alguns grupos começam a ser perseguidos. Lembrando que os católicos, a antiga nobreza feudal, e os próprios calvinistas, que era a nova burguesia, os mais radicais, por assim dizer, mas que faziam parte, né, de uma lógica ali. Calvinistas, tanto existiam os puritanos quanto os presbiterianos. Então, o que nós estamos falando é que os protestantes, como um todo, estavam sendo perseguidos nesse momento. Esta dinastia, ela tinha uma relação política com o parlamento de tentar negociar, de criar isenções, tanto tributárias quanto fiscal, para a produção industrial.
para a produção comercial, para o crescimento comercial inglês. Então, essa dinastia já estava se alinhando a princípios burgueses, inclusive, e buscando, dentro da lógica burguesa, encontrar um alento, um apoio. Porém, é difícil, né? Porque os burgueses, uma parcela, estão sendo perseguidos. Não vamos esquecer, os presbiterianos e também os puritanos, que eram protestantes, faziam parte dos calvinistas que estavam sendo perseguidos. Isso é muito interessante. E nesse momento, né, nesse mesmo período, nós vamos ter, então, um conflito entre parlamento e realeza. Por quê? Gente, isso é onde começa, de fato, a se movimentar para a Revolução, principalmente a puritana, acontecer. O parlamento inglês, ele era constituído principalmente por protestantes, tá bom? E como o rei ou a dinastia Stuart entra, né, eles não veem com bons olhos, né, os calvinistas, ou seja, os protestantes, isso acaba gerando uma discussão entre a própria realeza e o parlamento, já que o parlamento é constituído por estes protestantes. E aí, então, começa um conflito de interesses entre estas figuras. Até que o Jaime I sai do poder, tá? E quem assume é o Carlos I. Nesse momento, nós vamos ter o parlamento entendendo que é uma transição dinástica de rei, não de dinastia, perdão, mas de rei, porque o Carlos I faz parte dos Stuart, né, mas de reis. Então, entendendo que por causa disso talvez haja um enfraquecimento, o Carlos I está chegando, então vai ter que aprender a se organizar, o parlamento, exige do rei juramento da petição de direitos. O que isso quer dizer? O rei vai ter que jurar que não vai interferir nas ações do parlamento. Então, claro, o parlamento, que é constituído muito mais por protestantes, está tentando criar uma estratégia aí que não, em que o rei ele não os persiga e, mais que isso, minimiza, diminui o poder real e, claro, em detrimento, acresce o poder do parlamento. Qual é a resposta do Carlos I? Dissolução por consequência do parlamento. Então, o rei manda acabar com o parlamento. Isso dá certo? Bom, isso, por consequência, vai gerar conflitos, e conflitos muito contundentes com o próprio parlamento e, claro, com grupos que estão buscando ter maior poder. Quem? Claro, a burguesia, que são os protestantes. É diante disso que nós vamos ter uma guerra civil começando a acontecer. Os cavaleiros, que eram liderados pelo Carlos I, né, o rei da dinastia Stuart, que estava no poder, vai se unir aos católicos, mais os anglicanos, que faziam, dentro do parlamento existiam esses sujeitos que mesmo assim estavam ainda apoiando o rei, contra os protestantes, né, que eram coordenados, melhor dizendo, pelo Oliver Cromwell. Esse Oliver Cromwell é uma figura extremamente importante desse processo de guerra e de conflito. Ele vai ser o responsável por conseguir a unidade do que era chamado, né, cabeças redondas, que era constituído por presbiterianos e puritanos. Lembrando aqui que são os protestantes ou os calvinistas. Este grupo vai, de fato, guerrear contra o grupo liderado pelo rei. Nesse conflito, vai brilhar, por consequência, a figura do Oliver Cromwell. Esse sujeito, ele vai conseguir, através do exército puritano, vencer o rei Carlos I. E essa vitória ela é muito importante para a época, porque vai mostrar que a população, e aí eu estou chamando de população muito porque o Oliver Cromwell, ele construiu uma estratégia de guerra primorosa. Olha o que é que ele fez e o que ele pensou. Bom, nós não temos um exército tão forte em número, por que não conquistar mais adeptos? Então ele convocou a população que queria fazer parte desse processo e disse que aqueles que mostrassem bravura iria conceder títulos. Ou seja, quanto mais bom na batalha, mais guerreiro você for, você vai ascender cada vez mais nesse exército. Então, uma grande parte de camponeses, até de desordeiros, né, que estavam meio que sem nada para fazer, né, naquele período, eles começam a
polular, a entrar no exército do Oliver Cromwell e fazer com que esse exército crescesse bastante. Um exército muito forte vai então se formar e o Oliver, por consequência, acaba vencendo o Carlos I. Esse momento nós chamamos de Revolução Puritana. Por quê? Porque foram os puritanos, tá? Ou seja, os calvinistas, os protestantes, que venceram o rei da dinastia Stuart. O parlamento, a grande parte do parlamento, que era constituído justamente por esses protestantes, vão vencer, por consequência, o rei. E você tem, a partir disso, a proclamação de uma república puritana. Quem vai ser o governante máximo dessa república? Sim, o Oliver Cromwell. E ele não só vai ser o governante, como ele vai agir como um ditador, uma figura ditatorial. Isso em 1653, quando ele declara ele sendo o ditador máximo dessa república puritana, dessa república inglesa. Então, o Cromwell no poder vai tomar algumas medidas que vão ser importantes, eu já vou citá-las aqui, fazendo conexão com o nosso próximo assunto, que é Revolução Industrial. Esse sujeito, ele, quando estava no poder desta república, criou medidas e ações que beneficiavam, por consequência, a burguesia. Claro, lembrando que a grande parte desses protestantes que estavam ao lado dele nessa revolução eram burgueses. E, por consequência, ele, quando estava no poder, vai criar medidas para beneficiar esses grupos que o apoiaram durante esse processo revolucionário. Uma dessas medidas, que eu posso citar como pilar, eu acho, do governo do Cromwell, é os atos de navegação. Naquele período, gente, a Inglaterra era muito forte no mar. Todos nós sabemos, eu acho que a Inglaterra ainda continua sendo hoje, né, considerado uma nação extremamente forte justamente por causa da força que a sua marinha sempre teve na história. Era conhecida como, eu citei, né, a rainha dos mares. Porém, existia um outro povo que competia com os ingleses, tá? Que eram os holandeses, que na época era conhecida como a frota mais forte, e mais que isso, os holandeses eram conhecidos como a maior potência do mundo naquele período. Só que o Oliver, justamente para tentar conter a força desses holandeses, criou essas leis chamadas de atos de navegação, que proibia que os produtos que chegassem à Inglaterra e que saíssem da Inglaterra fossem trazidos ou enviados por navios que não fossem ingleses. Ou seja, ninguém poderia chegar na Inglaterra com navios holandeses, ou navios espanhóis, ou italianos, enfim, assim sucessivamente. O que é que ele faz com isso? Com que todos que queiram negociar com os ingleses tenham que, inclusive, contratar navios ingleses para que essa negociação possa ser fechada. Isso vai gerar, claro, uma discussão, mas vai ser interessante, porque a Inglaterra naquele período estava realmente crescendo bastante. E a negociação com os ingleses não poderia ser impedida apenas por esse vetor, né, de navegação. Então isso gerou um lucro muito alto, tá, para os ingleses, e em contrapartida, os ingleses acabam se tornando cada vez mais fortes maritimamente falando. Então, esse é o primeiro processo revolucionário. A gente chama de Revolução Puritana, porque, mais uma vez, foram os protestantes, e é uma revolução porque tirou, por exemplo, uma dinastia, um rei do poder, e é proclamada uma república. Embora, no sentido prático da coisa, a população não tivesse tanta escolha, né? Até porque Respublic, como ela é pensada ainda nos termos romanos, é coisa do povo, ou seja, é algo que o povo escolhe, que o povo tem poder para decidir ou não. No caso do Oliver, ele se torna um ditador, ele mesmo se proclama. Então, claro que o povo não tem tanto uma escolha nesse sentido, mas, de forma geral, esse é o termo atribuído a esse momento. Todavia, como ninguém, né, é eterno, e muito menos o Oliver Cromwell, porque ele é uma figura que, por consequência, vai morrer, né? E todo mundo morre. O Oliver morreu. Quando o Oliver morreu, nós temos um processo de restauração, que é chamado de restauração Stuart, ou seja, a restauração do sistema ou do regime antes do Oliver Cromwell, que era o quê? Uma monarquia. E vai haver um processo de restauração. Então, 2 anos depois que o Cromwell morreu, nós vamos ter a monarquia sendo restabelecida com Carlos II. Tá?
O Carlos II, filho do Carlos I, e é bom lembrar aqui, eu não havia citado, que o Carlos I, inclusive, foi morto pelo Oliver Cromwell, né, através de uma condenação. Né? Condenaram o Carlos I e acabaram decapitando o filho dele, o Carlos II. Então, assume quando o Oliver acaba morrendo, e é um processo de restauração. Esse processo de restauração vai acabar levando a algumas ocorrências estarem aí começando a ocorrer mais uma vez. Né? Então, são processos que vão começando de novo, mais uma vez, a estarem em plena evidência. O Carlos II, ele vai criar o que a gente chama de ato de exclusão. O que é isso? Ele vai excluir os católicos dos postos de governo e dos cargos públicos. Vamos lá. É um governo, ou a Inglaterra, ela é regida por religiões. Anglicanos, católicos e calvinistas ou protestantes. O parlamento, em sua grande maioria, é coordenado pelos protestantes. O reinado, ele tem uma relação muito contundente com os anglicanos. E os católicos ficam excluídos dessa história? Não, os católicos têm uma grande importância, pois eles fazem parte da nobreza. Só que o Carlos II, ele entra de imediato de encontro aos interesses dessa nobreza feudal, como eram os católicos, e isso vai gerando discordâncias com o Carlos II. O que gerou, por consequência, uma reação do parlamento. Tá bom? O parlamento ele não gostou dessas medidas que o Carlos II tomou. E aí o parlamento criou a lei do habeas corpus, tá? Que é, por consequência, uma medida jurídica, olha aí, que garantia ao indivíduo uma proteção legal, jurídica, não é? Contra as detenções arbitrárias e a liberdade pessoal perante os detentores do poder público. O que é que o parlamento fez aqui? O que é que essa lei servia, né, naquele momento? Simples, pessoal. Eles tinham a intenção de não deixar que o Carlos II cometesse atos de exceção. Eu acho que esse é um termo que a gente pode aplicar aqui. Por consequência, então, o Carlos II não gostou disso, dessa interferência parlamentar, e o que é que ele faz? Manda dissolver o parlamento. Ou seja, mais uma vez, conflito entre reis, o rei, melhor dizendo, e o próprio parlamento. Isso não vai ficar tranquilo, pelo contrário, o Carlos morre, sai do poder e quem assume é o Jaime II, todos estes fazendo parte dos Stuart. Quando o Jaime II chega ao poder, né, não é que ele volta, quando ele chega ao poder, nós vamos ter um momento aí em que nós temos a transformação novamente dessa sociedade. Esse sujeito era um católico convicto, ou seja, ele não é igual ao Carlos II, que perseguiu alguns católicos, o parlamento não gostou, e aí houve o conflito. O Jaime não, eu sou católico. Só que ser católico já é um problema também, porque se entendia que a lógica do catolicismo, que tem a ver com a nobreza, tem também uma relação muito profunda com o tempo feudal, que era um período em que o absolutismo era mais fechado, né, muito mais autoritário, né? Um absolutismo fechado que não tem participação do parlamento. Então, quando o Jaime chega ao poder, nós vamos ter uma tentativa por parte dele de voltar ao catolicismo clássico na Inglaterra. Lembrando que a Inglaterra também tinha os anglicanos, que era grande parte, e também tinha os protestantes. Quando o Jaime II tenta voltar para o absolutismo, para o catolicismo, era uma mostra muito clara que ele estava tentando voltar para um absolutismo fechado. Claro que isso não vai ser bem visto. E é nesse momento que nós temos o início da Revolução Gloriosa. Como o parlamento, que é composto, por sua grande maioria, por protestantes, e também esse parlamento, que existem os próprios anglicanos, começam a arquitetar uma tirada ou uma tomada do poder por parte do Jaime II. Isso vai acontecer quando eles financiam, tá, a vinda do Guilherme de Orange, né, que era um príncipe protestante, que inclusive era casado com a filha do Jaime, né, a Maria Stuart, e aí então eles trazem o Guilherme de Orange,
para a Inglaterra com a intenção de tomar o poder do Jaime II. O que acontece é que houve um apoio dos protestantes, houve um apoio dos anglicanos a essa tomada de poder. Como Jaime II ficou sem ter aonde se segurar, porque não havia apoio, ele acaba fugindo e se exilando na França e, por consequência, o Guilherme de Orange assume o poder. Os intentos do parlamento chegaram, então, a serem concluídos e eles conseguiram o que tanto desejavam, que era o quê? Primeiro, em 1689, vai ser a substituição do absolutismo pela monarquia constitucional, em que a realeza ficava submetida ao parlamento, e não o contrário. Então, é nesse momento que a monarquia inglesa perde o poder, tá, gente? Perde o poder, nesse caso, o poder de decisão final e total. Precisa do parlamento para tal ação e medida. Ou seja, o parlamento agora ganha força, que era o que eles tanto desejavam. Houve, a partir disso, a declaração de direitos, ou seja, só o parlamento tem direito de aprovar ou rejeitar os impostos, garantir a liberdade individual e a propriedade privada. É nesse momento em que vai ser dividido os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, princípios estão pensados aí pelo Montesquieu, né? E também é nesse momento que nós vamos ter o estabelecimento total de uma monarquia constitucional. Agora o rei reina, o parlamento governa. Essa é a grande e famosa frase. E, na verdade, a Inglaterra ainda permanece assim, embora hoje muito mais representativo, né? Claro, hoje a Inglaterra ainda tem a Rainha Elizabeth lá, mas é só muito mais representativo, figurativo, do que algo realmente com ação, né, como entendemos. Isso aconteceu desde esse período. Por que o termo é Revolução Gloriosa? Porque você tem uma mudança total, mais uma vez. Se na Revolução Puritana sai o rei, se proclama uma república, na Revolução Gloriosa sai o rei, tá? O rei absoluto, perde espaço para um parlamento que agora governa, e, mais que isso, esse termo é chamado de gloriosa porque não houve um derramamento de sangue. Tá? Não houve, na Revolução Puritana, houve conflito, houve guerra de fato. Na Revolução Gloriosa, isso não aconteceu. Tá? Então, isso são termos que devem ser pensados quando nós pensamos, mais uma vez, esses acontecimentos. Os desdobramentos dessa revolução são os seguintes. Agora você tem os burgueses começando a ter uma participação maior na política. Lembrando que eles são a maioria no parlamento. Então, por consequência, a burguesia agora ganha um papel muito importante. Há, nesse momento, a substituição do mercantilismo pelo liberalismo econômico. Mercantilismo, que vocês viram nas aulas anteriores, é um processo, melhor dizendo, é um viés econômico em que surge durante o período de grandes navegações, em que existe a balança comercial favorável de exportar mais e comprar menos, né, importar menos, e está servindo a uma lógica de expansão marítima, em que há o pacto colonial, que é o grande vetor do mercantilismo. Esse mercantilismo é controlado pelo rei. Por isso que nesse período ele vai sendo deixado de ser usado, e agora o liberalismo econômico começa a entrar, muito bebendo da lógica dos iluministas ingleses, como o John Locke, né, e o Adam Smith, que é uma lógica de propriedade privada, respeito à propriedade privada, e também pensando aí um respeito à própria economia privada, em que os pequenas manufaturas que vão começar a surgir agora, né, tem o seu papel respeitado e não há interferência do parlamento ou do próprio rei nas decisões dessas manufaturas e desses pequenos sujeitos que começam a surgir com a importância. É isso que os burgueses querem, eles não querem ter seu trabalho interferido por ninguém. Né? E nós vamos ter também, a partir disso, a geração das condições econômicas, políticas e sociais e culturais que, querendo ou não, favorecem o princípio ou o nascimento da Revolução Industrial. Nesse momento, essas condições que surgem são muito, muito, muito favoráveis para que haja todo esse crescimento econômico e político que vai se dar a partir desse momento. Tá, gente? Então, essa era a nossa primeira discussão, né? Eu fiz esse apanhado histórico pensando nessas revoluções para poder chegar aqui com a Revolução Industrial, que é, por consequência, extremamente importante, né?
na lógica da história. E aí, qual é o conceito basilar dessa revolução? Tá? A Revolução Industrial, que surge na Inglaterra, principalmente, é um conjunto de mudanças, por isso que o termo é revolução. E são mudanças nas técnicas, ou transformações nas técnicas, ou seja, na forma que o homem tem de produzir algo, uma mudança no vetor econômico, ou seja, agora existe um crescimento cada vez mais avolumado no sentido econômico, mais uma vez, beneficiado pela revolução, as revoluções que acabamos de citar, né, acabamos de estudar, e também, claro, que são mudanças sociais, porque outros grupos sociais vão surgir, como os próprios proletariados, que são os camponeses da era das revoluções, e que nesse momento começam a ter que trabalhar nas cidades, e surge uma classe diferenciada aí. Essas mudanças, elas também são tão fortes e contundentes que a energia antes utilizada na produção era energia humana. Dentro do processo de revolução industrial, esse uso da força humana como tração para se produzir algo vai ser substituído pela máquina. E isso tudo vai dar para o mundo, vai gerar para o mundo o que nós conhecemos como Revolução Industrial. Mas por que a Inglaterra foi pioneira? Claro, nós já citamos tantos eventos anteriores que poderiam ser elencados, mas existem outros aqui que eu gostaria de pensar com vocês. Por exemplo, capitais acumulados, ou seja, a Inglaterra possuía colônias, não podemos esquecer das 13 colônias que até então, né, estavam ainda nas mãos dos ingleses, até 1776, como vocês viram durante o processo de independência, mas inicialmente falando, elas pertenciam aos ingleses. Não só as 13 colônias, que eram tão próximas ao território, como outras colônias em outras partes do mundo. Os ingleses possuíam colônias e isso gerava riqueza. Claro, e grandes acordos comerciais com a Europa. Era uma nação muito forte nos mares. E muita gente, vamos dizer assim, dependia dos ingleses para, de fato, conseguir vender e escoar sua produção. Então, havia muitos contratos comerciais dos ingleses, o que gera acúmulo de capital. Os ingleses tinham disponibilidade de mão de obra. Dos cercamentos que a gente viu lá no comecinho, né, que vai gerando a classe social dos burgueses vão crescer justamente por causa dos cercamentos, porque eles começam a tomar território para si. Só que as pessoas que perderam território não vão ter para onde ir e começam a rumar para as cidades, precisando de emprego, que são quem? Justamente os camponeses. Então existe uma disponibilidade de mão de obra. E também esses sujeitos possuem a matéria-prima necessária para esse processo de revolução, que é, claro, grandes reservas de ferro, eles são riquíssimos em ferro, carvão, mineral, e também, claro, uma produção de lã, muito por causa do campo, por causa da criação de ovelhas no campo, o que gera, né, a própria lã e a produção da lã por consequência. E faz crescer, por consequência, uma indústria têxtil, tá, gente? Então, esses são alguns fatores, eu ainda vou elencar outros. Por exemplo, existe um mercado consumidor ávido pelos produtos ingleses que começam a ser produzidos em pequenas manufaturas. As 13 colônias, você tem outras colônias inglesas dentro da própria Europa e a posterior você tem também a própria África, você tem a própria região da Índia, por exemplo, que estavam abaixo dessa produção inglesa, tá? Relações já com a Ásia também, que vai gerando essa necessidade de produção, e quanto mais se produz, mais se tinha a necessidade desta produção. E outro exemplo é o próprio Brasil, tá? Que vai comprar demais dos ingleses. Então eles tinham a quem vender. Uma marinha extremamente forte e poderosa, por causa de quê? Eu citei para vocês os atos de navegação do Oliver Cromwell. Esses atos de navegação que diziam que ninguém pode, né, comprar ou vender da Inglaterra sem que seja nos navios dos ingleses, isso gerou uma força muito grande para a sua marinha e, por consequência, um acúmulo muito grande também de capital. E também não podemos esquecer de forma alguma, né, da burguesia que estava no poder, e estes que estavam no poder, pois era o parlamento, né, governavam para si.
querendo ou não. Então, as leis, as medidas que vão sendo tomadas no parlamento beneficiam um crescimento cada vez maior e ativo dessa economia, desse crescimento industrial que os ingleses vão viver. E por último, e não menos importante, existe uma ética protestante. Quem vai falar isso é o Max Weber, num livrinho chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, quando ele começa a dizer que o capitalismo que vai estar em evidência, principalmente dentro da lógica da Revolução Industrial, tem um alicerce na ética protestante, que dizia que nós temos o que temos, né? Nós temos riquezas e capital porque Deus abençoa. E isso vai gerando para a sociedade um interesse cada vez mais em capital, né? Um interesse cada vez mais em crescer justamente dentro de uma lógica do capital, porque nós temos uma justificativa religiosa por trás disso. Então, são princípios interessantes e importantes que nesse momento estão ocorrendo de forma tão contundente e tão clara nesse período. Antes da Revolução, então, nós temos algumas imagens que vão buscar refletir um pouco, né, sobre o papel da própria sociedade, como se organizavam essas manufaturas. Eram pequenas, né, vocês podem ver aí, eram geralmente famílias que tinham manufaturas, você não tinha contratação de mão de obra, isso vai surgir um pouquinho depois. Então eram famílias de artesãos que trabalhavam na produção de sapatos, na produção da vestimenta como um todo, né? E isso vai sendo importante, porque nós vamos ter uma produção ainda muito pequena, né? Vocês têm a produção do pão, né? Então, assim, eram pequenas e, por consequência, ainda em desenvolvimento, tá? Como eu citei, a força que era utilizada era a força humana, e essa é a mudança-chave durante esse processo de revolução, em que essa força humana vai sendo substituída por outras forças. Por exemplo, a partir do momento em que as manufaturas começam a crescer, ou seja, os artesãos começam a ser contratados por burgueses ricos, esses burgueses começam a colocar esses artesãos em galpões e fornece a eles a matéria-prima necessária para a produção. Estes artesãos, que antes trabalhavam em casa com suas famílias, agora estão sendo contratados pelos burgueses, começam a receber um salário fixo para a sua produção. Eles se preocupam apenas em produzir. Os burgueses, donos dessas manufaturas, se preocupam em trazer a matéria-prima e em vender. Para os artesãos, parecia ser um trabalho legal e interessante. E aí, claro que isso vai gerando cada vez mais o lucro dos burgueses, pois o número de artesãos trabalhando para eles começa a aumentar cada vez mais. E é nesse momento que nós temos o nascimento, tá, das manufaturas, que vão ser as primeiras unidades de produção capitalista. Vejam bem que isso aqui é muito interessante e são essas manufaturas que vão anteceder as fábricas modernas. Ainda antes da Revolução Industrial, né, ganhar corpo, nós vamos ter o artesanato sendo um estágio primitivo, de fato, né, das fábricas. Esse é o estágio primitivo que eu citei, os artesãos em suas casas. Dentro da manufatura, não. Nós já temos um novo estágio, né, que é o estágio intermediário, meio ali, entre artesanato e indústrias. A manufatura, que é esse processo em que os burgueses começam a contratar os artesãos, ela se torna uma pequena indústria, tá? Em que há uma divisão do trabalho, em que há também o uso, inclusive, da força humana ainda. E é na manufatura que os burgueses começam a lucrar cada vez mais. E aqui, gente, nós temos acho que um gráfico melhor, né, ou informações melhores sobre esse processo. Enquanto na manufatura a unidade de produção é na oficina, dentro da transformação que ela vai sofrer para uma lógica da manufatura, da maquinofatura, essa unidade de produção agora são as fábricas. A produção na manufatura era em pequena escala. Dentro da maquinofatura, ela aumenta. Agora vai ser em larga escala, porque quanto mais se produz, mais há uma necessidade de produção. Dentro da manufatura, nós temos o predomínio do trabalho manual. Já na lógica da manufatura, a máquina vai ser introduzida, principalmente a máquina a vapor, que começa a contribuir para um alargamento nessa produção. Na manufatura, existe uma especialização e qualificação do trabalho, ou seja, muitos artesãos faziam 2 ou 3 tipos de trabalho, desde da produção do sapato, às vezes até o seu embelezamento, né? E dentro da lógica da
da maquinofatura existe uma divisão. Cada um faz uma coisa específica daquela produção. Na lógica da manufatura, nós temos os trabalhadores que controlam os meios de produção. Já na lógica da maquinofatura, é o próprio patrão quem controla os meios de produção. E aí, então, nós chegamos aonde queríamos, que é a primeira revolução industrial, né, que é um momento aí que, de fato, vai se ter esse período, essa revolução acontecendo de forma mais clara. Lembrando que não é um evento, né? Dormi, acordei, revolução aconteceu. Não é uma revolução como a francesa, tá? Que a gente vai ver mais à frente, que aconteceu conflitos. Não é uma revolução como as inglesas, né, que a gente citou há pouco tempo, que também aconteceu conflitos ou a retirada de um monarca do poder. Na Revolução Industrial, é uma transformação contínua nessa sociedade, uma transformação de processos de produção que, querendo ou não, acabam também mudando o próprio sentido social e das relações sociais dos sujeitos. Nesse período, nós vamos ter empresas de pequeno ou médio porte começando a surgir. E, nesse período, a força que vai ser utilizada como energia para a produção não é mais a humana, mas sim o carvão mineral, as máquinas. Tá? Então, é nesse período que nós temos as transformações começando a acontecer. É, por consequência, nesse processo avolumado, tá, de produções que estão se acelerando, que a exploração da mão de obra vai se dar de forma muito ativa. Por exemplo, os trabalhadores chegavam a trabalhar 12 horas por dia. Tinha trabalhadores, gente, que chegavam a trabalhar 16 horas por dia. E o trabalho era muito, muito cansativo, principalmente na produção do carvão mineral. E um exemplo disso era o uso das crianças e das mulheres, que não recebiam salário igual e equivalente ao dos homens naquela sociedade. Ou seja, o uso das crianças e mulheres era algo muito vantajoso, né, para essas pequenas e médias empresas, pois eles não pagavam o mesmo salário. E, pelo contrário, era um processo castigante, né, e, infelizmente, também um processo extremamente caótico de produção. Nesse sentido, nós temos aí, né, as condições de trabalho, que eram insalubres, eram máquinas que muitas vezes acabavam gerando muitos problemas, tá? E muitas mortes, inclusive, porque tem que se aprender a manusear, nem sempre se sabia, enfim, e acontecia muitas catástrofes e problemas no tocante ao trabalho. Temos também, por consequência, a exploração do trabalho infantil, né? O uso do trabalho infantil nesse período vai se dando de forma muito ativa. Vocês podem ver imagens aí de trabalhadores nas minas de carvão, né, para vocês verem aí como era. A imagem não está muito boa a resolução, mas vocês podem já perceber que o trabalho não era algo muito bom e agradável, claro. Pelo contrário, eram sujeitos que adoeciam muito, passavam muito tempo reclusos, afastados da família, adoeciam muito dos pulmões por causa de estar sempre inalando, né, o carvão em si, algo que era muito danoso. Não? Sujeitos que não chegavam muitas vezes nem aos 40 anos de vida, porque rapidamente tinham suas debilidades. E essa revolução vai trazer impactos muito fortes na sociedade, e esse é o último ponto de discussão nossa hoje. Né? Os últimos pontos, melhor dizendo, que tem alguns pontinhos ali à frente. Bom, vamos lá. Quais impactos sociais, então, são percebidos? Primeiro, existe a consolidação do capitalismo. A produção se avolumando, cada vez mais se produz, e, por consequência, cada vez mais que se produz, há uma necessidade cada vez mais ativa, né, de produção e a necessidade desses sujeitos em estarem produzindo. E, claro, existe uma relação da produção, necessidade de produzir, com a exploração da mão de obra, que se dava de forma muito ativa. Há uma alteração profunda, por consequência, nas relações sociais de trabalho e também nas próprias relações com o meio ambiente. Ou seja, os trabalhadores cada vez mais se distanciam dos seus patrões e o meio ambiente cada vez mais vai sendo alterado pelos impactos dessa revolução. É só lembrar, Londres, gente, era uma coisa extremamente feia, tá? Londres era horrível, era muito poluída, e não só Londres, porque esse processo vai se dando no restante do mundo, e cada vez mais o mundo vai prejudicando o meio ambiente nesse seu sentimento sagaz de produzir, né, e de fazer com que haja um crescimento cada vez mais ativo da produção. Então, por consequência, uma separação entre capital e trabalho, né? E também há uma consolidação das relações assalariadas, ou seja, tem que se pagar para o trabalhador
trabalhar. Porém, eram salários extremamente baixos. Há, por consequência, um controle da burguesia, são os burgueses comerciais que controlam a produção. Nesse momento, há o nascimento da classe operária, né? Existe um historiador chamado Edward Palmer Thompson, que estudou a formação da classe operária inglesa, onde ele vai mostrar que os operários ingleses eram muito organizados. Não inicialmente, mas com o tempo, quanto mais a exploração se avolumava, mais eles se organizavam. E isso vai gerando, por consequência, tá, a formação de uma classe proletária extremamente consciente e forte também. E isso vai gerando, né, impactos e conflitos, inclusive. A vida dos homens começam a mudar, tá? Por quê? Porque esses sujeitos começam a viver em bairros pobres, em bairros próximos às indústrias, mas eram bairros insalubres, sem nenhum tipo de infraestrutura, né? E são mudanças muito radicais naquela sociedade. É nesse contexto, tá, que vai surgir as profundas transformações que de fato estão começando a entrar em cena por causa dessa revolução, ou seja, é uma sociedade dividida entre burguesia que controla e proletários que trabalham e que são controlados, mas que começam a se movimentar e começam a questionar, inclusive, esse processo de mando por parte dos burgueses. E, por último, e não menos importante, como está dito aqui, os proletários não tinham qualificação profissional. Tá? Eles começavam a trabalhar e aprendiam a trabalhar trabalhando, como se diz. O que gerava, por consequência, tá, uma exploração da mão de obra. Ou seja, bom, se você não quiser, tem outro que pode vir aqui e aprender. Então, isso vai gerando, infelizmente, um processo massivo, né, da exploração e da diminuição dos salários que eram pagos para estes sujeitos. Os burgueses, por exemplo, começam então a criar leis que buscavam e visavam, sobretudo, o seu próprio bolso, né, e o seu próprio benefício. Por exemplo, eram leis que tinham a pena de morte para os sujeitos que se revoltassem contra aquele processo, né, de exploração, e isso vai gerando um receio por parte da classe operária em reivindicar. Essas preocupações dos burgueses têm muito mais a ver com o seu processo de mando sobre as máquinas, o mando sobre o processo de trabalho, do que qualquer outra coisa. Eles não querem perder o seu domínio. E, em consequência, claro, se há ações dos burgueses, há uma resistência dos operários, porque é assim que a história trabalha, o que a gente chama de combates pela história, que vão ser conflitos que estão acontecendo entre as classes sociais. E, no caso, nós vamos ter o nascimento de dois grupos. Primeiro, os ludistas, que diziam que o problema deles eram as máquinas, e aí onde eles começaram a quebrar as máquinas, tá? O movimento ludista, né? Que vai ser reprimido e que muitos vão ser perseguidos e mortos, por consequência. E existiam os cartistas, que diziam que não. A única forma de organizar aquele mando por parte dos burgueses era através de uma luta na justiça, né, e escrevendo cartas para o parlamento, tentando resolver sua situação tão castigante, né, do seu trabalho. Nenhum dos movimentos vão ganhar, de fato, o seu protagonismo ou vão conseguir resolver os problemas, mas eles foram importantes, até porque mostrava que os operários estavam unidos e não estavam aceitando de forma de cabeça baixa, vamos dizer assim, aquele processo de exploração. Um exemplo disso, está aqui no último tópico, aqui embaixo, é a formação dos primeiros sindicatos, é a formação da união desses trabalhadores em grupos, sempre tentando reivindicar os seus direitos. E por último, tá, gente, nesse sentido chegamos ao final, temos as fases da Revolução. A primeira Revolução Industrial, ela é datada de 1760 a 1860, ou seja, um século de eventos e transformações contundentes. Começa no século XVIII e termina no século XIX. Lembrando que o século XIX é conhecido como o século mais importante da história, justamente porque é o século que recebe a influência dessas revoluções, tanto as inglesas, como a industrial, como a francesa. Continuando, essa revolução, primeira etapa, aconteceu principalmente na Inglaterra, na França e na Bélgica, tá? Ou seja, é um processo muito próximo. A sua fonte de energia, primeiro, era o ferro, depois o carvão. Isso vai gerando uma transformação nas máquinas, o que surgiu o vapor, né, a máquina a vapor. Então, é algo que surge dentro da Revolução. É nesse período que nós temos o capitalismo liberal e industrial,
Lembrando que essa lógica liberal já estava em evidência desde a primeira revolução que citamos hoje, das primeiras, que foram as revoluções inglesas, e é aquela lógica do Estado não controlar a própria produção, que esses burgueses possam produzir conforme eles puderem produzir. E nós temos aqui ao lado a segunda revolução industrial, que, claro, não foi o nosso foco hoje, mas é um processo que tem uma relação com a primeira, até porque, como está dito, né, se é a segunda, antes dessa segunda teve que ter uma primeira. E esse processo de produção avolumado na primeira revolução que gera essa possibilidade na segunda revolução que ganha o mundo, tá bom? Ganha o mundo, porque a primeira é muito mais situada na Europa, a segunda revolução ela vai estar em outros setores do mundo e vai ganhar mais força ainda no Japão, na Ásia, e nos Estados Unidos, que é aqui na América do Norte. Nesse segundo momento, nós vamos ter o aço sendo utilizado, o petróleo também sendo utilizado e a eletricidade. Porém, no caso da segunda, nós vamos ter um processo chamado de neocolonialismo, porque no caso da Europa, ela é muito frágil em aço e petróleo, ou seja, precisa de novas fontes, de lugares que possuam essas fontes. É daí onde vai surgir a partilha da África, né, e um processo de imperialismo muito latente por parte destas nações. E por último, e não menos importante, na segunda revolução, nós temos a transformação de um capitalismo liberal e industrial para financeiro e monopolista, ou seja, um capitalismo muito mais selvagem, muito mais avançado, que vai se dar nesse período. Tá, gente? Então, nós vamos chegando ao final da nossa aula de hoje, tá? Mais uma vez, quero agradecer a vocês a atenção, tá? Estarem aqui, né, até esse momento. Estarei sempre disponível para ajudá-los caso surja alguma dúvida. Mais uma vez, meu nome é Robson, uma alegria imensa estar aqui com vocês. Espero que tenham conseguido pegar esse processo revolucionário. Estamos situando a Inglaterra, mas a partir da próxima semana nós vamos pensar outras revoluções, como a própria Revolução Francesa e a Era Napoleônica, que estão também correlacionados, tá bom? Fiquem bem, espero que tenham aproveitado. Até a próxima. E é isso, pessoal. Valeu, valeu. Um abraço em todos vocês.